Olá, terráqueos e alienígenas, sejam muito bem-vindos ao canal da Sil, com Y e 2 L's. O assunto desse vídeo é um pouquinho tenso, digamos assim. Eu tenho que tomar cuidado para não falar as 64 palavras que não se pode falar no YouTube, mas vai ser meio difícil. Então, o assunto são contos de fada. Mas, Sil, peraí, conto de fada? Bagulho tenso. É que nem sempre, nem tudo é Disney. A Disney pegou muitas histórias antigas, algumas ela adocicou e outras ela estragou, né? Convenhamos. Mas eu não sei se Charles Perrault, se os irmãos Grimm ou Hans Christian Andersen iam gostar muito do que eles fizeram com as histórias deles, principalmente os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm nasceram na Alemanha, na época que ainda era o Sacro Império Romano-Germânico, ou Romano-Germânico. Então, ali se falavam várias línguas. Os mais eruditos falavam latim, alguns falavam um alemão mais refinado. Mas eles, durante a vida inteira, eles tiveram paixão por conhecer as origens das palavras, como é que uma mesma coisa poderia ser dita por pessoas diferentes. E eles eram filhos de um jurista. Tinha uma situação boa, o nome deles era William e Jacob, ou Jacob, não sei como é que se diz Jacó em alemão, mas William, eu sei que é o William. Enfim, o pai deles era um jurista, eles eram uma família grande, 9 filhos, só 2 morreram desses 9, então. E o pai queria que eles seguissem a mesma carreira, advogado, jurista, porque a família toda era do meio. Só que com a morte do pai, eles se viram na Rua da Amargura. A mãe, com 7 filhos, alguns ainda bem pequenos, passou a viver de favor de uma tia que fez questão de pagar pelos estudos dos meninos. E eles sofreram um bullying violento, porque eles eram os pobres que viviam às custas da tia, que eles não tinham pai. Sofreram horrores, não só dos colegas, mas dos professores também. Então, o que eles fizeram? Meter a cara nos livros. Vamos estudar. Tanto que, no que seria o equivalente ao ensino médio, eles se formaram em primeiro lugar. Tão boas eram suas notas, apesar do ranço que os professores tinham deles. E na época que o pai estava vivo, ele queria muito que eles fossem para o liceu, que era a instituição de ensino mais renomada da localidade lá. E eles conseguiram ir para o liceu. Mesma coisa de novo. Só que teve um professor que ele gostou muito do Jacob. Achou ele muito dedicado, muito prestativo e colocou ele como assistente. Então ele passou a ter acesso à biblioteca do professor. Aí foi a festa, né? Porque
Eles eram, por natureza, pesquisadores, etimologistas, historiadores, linguistas e por aí vai. E, principalmente, eles queriam estudar as palavras, como se originou, de onde, e assim vai. Mas aí veio a ideia de escrever um livro com os contos locais contados pelas contadoras de história, pelas avós, pelas tias, pelas mães da região. E eles notaram que cada uma tinha uma terminologia própria, um jeito de falar, uma forma diferente. Então eles compilaram tudo aquilo, deu um trabalho danado, e eles lançaram um livro que se chamava Livro para Crianças e para Casa. Seria alguma coisa como Bedtime Stories, né? Ou historinhas para dormir. Só que essas histórias eram tenebrosas. Depois, futuramente, eles até suavizaram. Que se você presta atenção em coisas que até hoje tem, a Chapeuzinho Vermelho, o lobo que come a avó, que come a menina, depois elas estão vivas ainda, quer dizer. Então, talvez hoje não fosse assim aquela violência, mas pensa lá, ou talvez naquela época a cabeça deles fosse um pouquinho mais aberta. O fato é que, por exemplo, tem 4 específicos que são escabrosos. Um é o da Branca de Neve. A Branca de Neve morre, tá lá no esquife, os anões chorando. O príncipe chega, simplesmente, não é que ele se apaixona por ela, ele pega o esquife, coloca na carruagem e fala: vou levar ela para minha casa. Só que, com o solavanco da carruagem, o pedaço de maçã que estava engasgado saiu e ela reviveu. E aí ninguém sabe se ele se apaixonou ou não, ou foram felizes para sempre. Geralmente, os príncipes não se apaixonavam pelas princesas. No caso da Bela Adormecida, é ainda mais bizarro. Porque a Aurora estava dormindo lá há 100 anos, aí aparece um príncipe que a engravida. Quando ela dá à luz, o bebezinho chupa o dedo dela, achando que estava tentando mamar. E era o dedo que ela tinha espetado no fuso da roca. E ela acorda e todos acordam. Aí também não sei se rola casamento com o príncipe. Mas geralmente esses príncipes eram tudo uns perversos. Já na Cinderela tem uma coisa assim bizarra. A madrasta chega para as filhas e fala: se você for a rainha, você nunca mais vai precisar andar a pé. Então, esse sapato tem que caber no seu pé. E faz uma cortar os dedos e a outra cortar os calcanhares. Olha a mãe. Tem uma outra lenda não confirmada. Essa eu não consegui confirmação, mas já ouvi da boca de professores que a Cinderela, com a ajuda da madrasta, a própria mãe, porque ela queria que o pai se casasse com a madrasta. No fim, ela se ferrou.
E assim vai. Já Branca de Neve, no original, a Rainha Má não era madrasta, era a própria mãe da Branca de Neve, que quando ela dá a Branca de Neve para o caçador, ela fala: eu quero que você me traga o fígado e os pulmões dela, que eu quero comer. Contos de fada, historinhas para criança. Agora, as únicas que eu acho que tem uma moral de história, assim, até que positiva, seria João e Maria, a própria Branca de Neve e... falhou? João e Maria, Branca de Neve... esqueci a outra completamente. Por quê? É bem aquela coisa do... não aceite doce de estranhos, não fale com estranhos. Ah, Chapeuzinho Vermelho, Colombo. Não fale com estranhos, tome cuidado com estranhos. Se bem que às vezes o não estranho é mais perigoso. Mas a moral dessas histórias era: isso é o que acontece com criança que não obedece os pais. Então era mais ou menos como o homem do saco na nossa época. Né? Se você ficar na rua, o homem do saco vai te pegar. Então é mais ou menos assim. Agora, é que tem duas cachorras querendo participar do vídeo. Na Rapunzel também tem no original uma parte bem escabrosa. Por quê? A bruxa chega lá e a Rapunzel fala: eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou engordando, mas é só na barriga. Os meus braços estão normais. Daí o que a bruxa faz? Corta o cabelo da Rapunzel, joga ela na floresta, usa os cabelos para atrair o príncipe e joga ele no espinheiro para cegá-lo. Também assustadora. Mas as outras até que tem essa moral de cuidado com os estranhos. Se bem que ultimamente a gente anda vendo coisa que os mais perigosos estão dentro da própria casa, né? Mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo talvez. Enfim, essas são as historinhas fofinhas, histórias para dormir, contos de fada. Que todo mundo acha assim, ó, que lindo. Por isso que eu falo que a nossa geração é meio doida, porque vivia lendo a Cinderela e achando que ia aparecer um príncipe encantado para salvar, sempre achando que ia ter um salvador da pátria, sempre aquela ideia do contar com o outro. Essa é a minha opinião. Eu acho que nós viemos ao mundo para contar com nós mesmos. E, porventura, aparecem anjos no nosso caminho. Mas aprenda a contar com você em primeiro lugar. E essas são as histórias dos irmãos William e Jacob Grimm. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir, por curtir, por comentar, por compartilhar. Tá sendo uma delícia fazer vídeos para vocês. E pode mandar sugestões de pauta aqui e eu vou atrás. Vocês já repararam que eu gosto de pesquisar, né? Eu vivo fuçando. Eu esqueci de mostrar os dois. São eles. Batione e até a próxima. Gratidão.